Hail the King, capítulo 1091. Chegada. Anjo de batalha. Estrategista, tenha cuidado. Isso pode fazer parte do esquema dos barceloneses. Por que duas mulheres viriam até nós neste momento? Brook lembrou. Não se preocupe, já estou preparado. O velho Aryan gritou e dois fantoches mágicos em uniformes militares comuns apareceram. Quando esses fantoches mágicos não revelaram sua força, eles pareciam mais fracos do que soldados comuns. Com sua proteção, o velho Aryan e outros não seriam feridos, a menos que os semideuses atacassem de repente. Logo, duas meninas que estavam cobertas de sangue foram carregadas para a parede de defesa. O medo e o nervosismo foram claramente exibidos nos olhos dessas duas meninas. Quando viram soldados segurando armas afiadas, elas não conseguiram evitar um arrepio de medo. Se não fosse pela promessa que fizeram ao jovem general, elas não teriam tido a coragem de vir aqui. Depois de colocar os olhos nas duas garotas por um segundo, pessoas como o velho Aryan e Baes tiveram certeza de que não eram espiões de Barcelona. Fora suas características faciais que mostravam sua linhagem zenitiana, mesmo os melhores espiões não podiam exibir essas emoções em seus olhos. Senhor, temos informações importantes para relatar. Precisamos ver o rei de Chambord, disse uma das garotas. As duas garotas estremeceram enquanto seguravam as mãos uma da outra, e seus corpos estavam cobertos de sangue, parecendo aterrorizadas. Este é o estrategista de Chambord, e estes são o Sr. Baes e o Sr. Brook, dois dos líderes de Chambord. Você pode dizer tudo a esses três senhores. Alguns cavaleiros do Zodíaco ainda protegiam essas três figuras influentes com cautela. Uma das garotas de cabelos negros se ajoelhou e contou a essas pessoas o que haviam passado e o que Piazon lhes disse enquanto gaguejava um pouco. O que? A Santa Igreja também está envolvida? Todos ficaram chocados com a notícia. Não admira que os barceloneses pareçam estar prestes a lançar um ataque em grande escala. Eles têm reforços tão poderosos. Nesse momento, esses chambordianos entenderam algo instantaneamente. A Santa Igreja não enviaria de 20 a 30 semideuses para lidar com os fantoches mágicos de Chambord. Portanto, era muito provável que os lendários anjos de batalha apareceriam esta noite. O que mais o Sr. Piazon disse? O velho Aryan perguntou pacientemente. As duas meninas balançaram a cabeça estupidamente. Então, uma delas parecia ter pensado em algo e disse ansiosamente: Senhor estrategista, senhor ministro-chefe, salve o Sr. Piazon. Nós te imploramos. Ele não traiu o Império. Ele é um bom homem. Ele está em uma situação perigosa por ficar com aqueles barceloneses. Não se preocupe. Vamos salvá-lo e afastá-lo do perigo. Ele é um herói de Zenith e um verdadeiro guerreiro. O coração de Baes era o mais suave e ele acenou com a cabeça e prometeu. Leve estas duas senhoras para se lavar e certifique-se de que estão confortáveis. Depois de observar cuidadosamente por um tempo, o velho Aryan viu que, embora as duas garotas parecessem bastante feridas e seus corpos e cabelos estivessem cobertos de sangue, elas não sofreram ferimentos graves. A maior parte do sangue foi jogado sobre elas. Piazon era muito cuidadoso e inteligente e usou esse método para entregar essas duas garotas em Chambord. Como quiser. Alguns soldados conduziram as duas garotas pela parede de defesa. Estrategista, o que devemos fazer? Até a Santa Igreja apareceu. Todo mundo estava olhando para o velho Aryan neste momento. Haha! Não se preocupe. Eles têm suas cartas escondidas e nós temos ataques mortais. Vamos ver quem é mais poderoso. Serão os anjos de batalha da Santa Igreja? Ou os fantoches de guerra de ouro místico de nossa Chambord? É hora de mostrarmos nossa força. O velho Aryan riu heroicamente. Todos ficaram entusiasmados com essas palavras motivadoras. No entanto, ainda precisamos nos preparar um pouco.
Ordene que os cidadãos da Cidade Velha voltem para a Cidade do Céu e teletransportem todos os refugiados para o Império Alania e o Império Angi. Rápido! Não deixe ninguém além dos militares ficar na cidade de Chambord. As informações de Piazon são oportunas. Não podemos lutar sem um plano B. Em menos de meia hora, mais de uma dúzia de portões de teletransporte fora da cidade levaram dezenas de milhares de refugiados para a cidade. Vendo que seus ataques mágicos de longo alcance não eram úteis, Barcelona gradualmente desacelerou e parou. Mais longe, muitas tochas foram acesas e faixas de luzes mágicas de iluminação voaram para o céu, tornando a área ao redor do rio Zuli tão brilhante quanto o dia. As tropas do Império Fantoche Zenith que o Quarto Príncipe Cristal criou foram dispostas na frente, e eles se aproximaram lentamente do rio Zuli. Atrás dessas tropas estavam os militares de elite de Barcelona. Eram tantos que cobriam a pastagem, parecendo demônios do inferno. Mais de uma dúzia de figuras voaram para o ar e liberaram presenças poderosas. Eles eram todos mestres supremos, e duas pessoas estavam na liderança. Um era o comandante Busques de Barcelona, e o outro tinha cabelos brancos e vestia um manto prateado divino. Este homem era um sacerdote de alto nível da Santa Igreja, e ele estava segurando um cetro de ouro que tinha 4 círculos no topo com 3 anéis pendurados em cada círculo. Embora parecesse arrogante, ele olhou para a cidade de Chambord como se ele fosse um deus. Atrás dessas duas figuras, havia velhos conhecidos de Zenith, como Mascherano, Alves e Pedro, e os demais eram todos sacerdotes em vestes divinas vermelhas. Bum! O sacerdote com o manto prateado acenou com seu cetro de ouro, e uma faixa de poder sagrado prateado disparou do topo do cetro. O terrível poder sagrado se transformou em uma lança do julgamento e atingiu a esfera de energia defensiva de Chambord com presença destrutiva. Este velho lançou a lança do julgamento sem cantar o feitiço. Ele estava pelo menos no auge do reino semideus de nível intermediário. O feixe de luz colidiu com a esfera de energia mágica e o solo tremeu violentamente. A esfera de energia mágica laranja tremeu, mas protegia firmemente a cidade atrás dela. Não mostrou sinais de rachadura nem nada. O sacerdote de manto prateado assentiu e disse depois de pensar um pouco: este escudo pode aguentar um dos meus ataques. Na verdade, é uma esfera protetora divina. Chambord deve ter obtido uma grande ruína mítica. Não vamos perder tempo. Vamos atacar com força total e conquistar esta cidade. Então, podemos matar rapidamente todos os chambordianos e encontrar a ruína mítica. As palavras desse homem foram frias. Embora fosse um sacerdote, ele falava em matar uma cidade sem mostrar nenhuma bondade ou misericórdia que um sacerdote deveria ter. Busques acenou com a cabeça e disse: eu estava prestes a dizer. Senhor Infantino, por favor, convoque os anjos de batalha. Infantino, de manto prateado, assentiu e ergueu o cetro de ouro acima da cabeça com o braço direito. Então, ele começou a cantar. Sua voz soou como um trovão estrondoso e ressoou no céu. Parecia uma canção de batalha espiritual sagrada que ressoava em um grande vale, estava cheio de prestígio, dignidade, orgulho e santidade. Uma cruz gigante de prata feita de poder sagrado disparou do topo do cetro de ouro e permaneceu no céu. Os 11 sacerdotes semideuses atrás de Infantino correram e ficaram no ar para construir uma formação e proteger Infantino. Ao mesmo tempo, eles cantavam encantamentos que tinham frequências diferentes, como se estivessem tentando invocar uma divindade adormecida. As várias ondas sonoras se fundiram e combinaram, liberando um poder misterioso que permeou a região. Então, um redemoinho prateado rasgou o céu escuro e apareceu acima da cruz prateada. Era um portal que conduzia a outro plano. Faixas de presenças sagradas fluíram para fora do portal. Então, quando uma luz prateada brilhou, uma figura feminina saiu lentamente do portal. Ela estava vestindo uma armadura totalmente branca e tinha uma figura esguia. Embora ela fosse bonita, seu rosto parecia rígido e não parecia que ela era inteligente.
Ela estava segurando um sabre de luz prateado e tinha um par de asas gigantes que tinham uma envergadura de mais de 100 metros abertas atrás dela. Assim que as asas se abriram, uma presença destrutiva também apareceu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1092. Anjos de Batalha versus Fantoches de Guerra de Ouro Místico. Embora o aparecimento de Anjos de Batalha estivesse dentro das expectativas de algumas pessoas, ainda trouxe um choque indescritível para ambos os lados. Afinal, os anjos eram existências lendárias. Eles eram os guardas e guerreiros dos deuses. Com a promoção da Santa Igreja e as ideias fixas na cabeça das pessoas, os anjos representavam justiça, bravura, honra e invencibilidade. Eles nasceram para eliminar o mal. Portanto, quando o primeiro anjo de batalha apareceu no céu, os soldados de Barcelona aplaudiram ruidosamente e quase sacudiram a terra. Do lado de Chambord, muitos guerreiros pareciam confusos e chocados. No momento seguinte, enquanto Infantino e outros cantavam mais alto, suas vozes soavam mais profundas e ressonantes. Luzes prateadas continuaram a piscar no portal no redemoinho prateado no céu, e os anjos de batalha surgiram um após o outro. Logo, 40 anjos de batalha voaram no ar. Com suas gigantescas asas brancas abertas, uma imensa energia de luz saiu e transformou esta noite em dia. Ha ha ha! Alves riu de excitação. Com 40 anjos de batalha, eles deveriam destruir facilmente os pouco mais de 20 fantoches mágicos de Chambord que tinham força de semideuses. Esses barceloneses haviam sido bloqueados por quase um mês e, finalmente, puderam desabafar. Como muitos outros generais de Barcelona, Alves mal podia esperar para atacar a cidade de Chambord e matar esses camponeses. Além disso, foi ouvido que as duas esposas do rei de Chambord eram mulheres bonitas e eram conhecidas como as duas beldades do norte. Alguns comerciantes ricos e nobres de Barcelona já disseram que estavam dispostos a pagar uma quantia exorbitante por essas duas mulheres. Siga a ordem de Deus e elimine o mal diante de nós. Guerreiros de Deus! Avance e mate o mal na sua frente! Infantino apontou para a cidade de Chambord com sua varinha dourada e deu a ordem de ataque. Voxos! 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 Os 40 anjos de batalha se transformaram em 40 raios prateados enquanto avançavam em direção à cidade de Chambord. Enquanto estavam no ar, esses anjos de batalha começaram a atacar com seus sabres de luz, e raios de luz pousaram na esfera mágica. Instantaneamente, o solo começou a tremer e até mesmo a parede de defesa do antigo reino de Chambord se moveu como se estivesse prestes a desabar. Essa cena foi chocante para todos. Retraia a esfera de energia e use 80% da energia. O velho Aryan fez o julgamento rapidamente. A esfera de energia mágica laranja em torno da cidade de Chambord se retraiu lentamente, abrindo mão da proteção das áreas externas e guardando rigidamente a cidade. As chamas de energia laranja tornaram-se mais agressivas e bloquearam os ataques desses anjos de batalha. Ao mesmo tempo, cerca de 60 fantoches mágicos voaram rapidamente para o ar da cidade de Chambord. Seus corpos eram todos dourados e luzes vermelhas saíam de seus olhos por trás das máscaras em seus elmos. Esses fantoches mágicos também liberaram energias poderosas e correram destemidamente em direção aos anjos da batalha que estavam voando para baixo. O que? Como é que são 60? Pessoas como Infantino e Busques, que estavam parados no ar mais longe, ficaram chocadas com isso. Pelas informações que eles obtiveram anteriormente, Chambord tinha apenas cerca de 25 ou 26 fantoches mágicos. Como tantos outros apareceram agora? É quase 3 vezes a mais. Essa diferença de força é demais. Esses 40 anjos de batalha podem facilmente destruir menos de 30 fantoches mágicos, mas agora... Esses barceloneses e membros da Santa Igreja só podiam observar e ver. O sorriso congelou no rosto de Alves, e ele não pôde mais sentir a emoção anterior. Buna! Buna! Buna!
Os anjos da batalha e os fantoches de guerra de ouro místico colidiram uns com os outros. Nuvens de chamas ardentes e penetrantes apareceram no céu, e parecia que o mundo inteiro ficou em silêncio. Essa foi apenas uma ilusão pacífica que apareceu na mente das pessoas. Na próxima fração de segundo, ondas de energia aterrorizantes irradiaram-se para fora como um tsunami. Parecia que 50 pequenas bombas atômicas foram detonadas no céu. As nuvens em forma de cogumelo e as ondas de radiação destruíram tudo na área. Em apenas um segundo, o rio Zuli, que estava abaixo do campo de batalha, foi cortado pelas ondas de energia, e a água que enchia centenas de metros do curso d'água evaporou. As bestas aquáticas gigantescas na água se transformaram em fumaça antes mesmo que pudessem gritar. As rochas dos dois lados do rio foram transformadas em pó, e dezenas de milhares de soldados do Império Fantoche Zenith que estavam perto da margem do rio foram transformados em pequenas partículas como esculturas de areia em colapso. Mais longe desses soldados, milhares de soldados de elite de Barcelona foram lançados no ar como se fossem palha em um tornado. Enquanto gritavam, eles caíram do céu, ficando gravemente feridos ou morrendo. Por outro lado, como a esfera mágica protegia a cidade de Chamboda, quase todas as ondas de energia foram canceladas e nenhuma vítima ocorreu. Então, uma série de sons de corneta rápidos soou dos acampamentos de Barcelona e do Império Fantoche Zenith. Os soldados que já estavam prontos para atacar imediatamente recuaram como uma maré vazante, deixando espaço suficiente para as máquinas de batalha de ambos os lados lutarem. Os mestres supremos de Barcelona, como Busques, tinham expressões feias. Este foi o erro deles. Se eles previssem isso, teriam evitado a perda de dezenas de milhares de pessoas. No momento, todos só podiam olhar para a batalha chocante no céu. Anjos de batalha contra fantoches de guerra de ouro místico. Uma série de faíscas e faixas de chamas apareceram no céu enquanto as explosões ocorriam. Os sabres de luz e asas gigantes dos anjos de batalha tiveram danos insanos, e os fantoches mágicos estavam usando seus punhos de ferro e corpos indestrutíveis para a batalha. Quando os sabres de luz cortaram a superfície dos bonecos mágicos, eles deixaram apenas marcas brancas com alguns milímetros de profundidade. Por outro lado, os punhos de ferro dos fantoches de guerra de ouro místico atingiram os anjos de batalha e deixaram entalhes em seus corpos. Os dois lados começaram a batalha corpo a corpo imediatamente. Exceto pelo nível de poder insano, as máquinas de batalha de ambos os lados lutaram como bárbaros. Voxos! Um anjo de batalha balançou suas asas, e o par de asas enrolou-se em torno dos membros e da cabeça de um fantoche mágico como se fossem dois chicotes. Enquanto este boneco mágico não era capaz de se mover, o anjo de batalha aplicou um corte com seu sabre de luz e logo cortou um dos braços do fantoche mágico. Os sacerdotes e mestres supremos de Barcelona ficaram emocionados ao ver isso. Por outro lado, pessoas como o velho Arya, Brook e Bas ficaram chocados. Porém, no momento seguinte, o fantoche mágico rugiu e saiu do emaranhado das duas asas gigantes. Do começo ao fim, não mostrou nenhuma expressão em seu rosto, e nenhuma dor pôde ser vista. Na verdade, nem mesmo olhou para o braço que foi decepado. Então, este boneco mágico avançou e balançou seu braço direito, o único braço, e seu punho penetrou na barriga do anjo de batalha. Uma violenta explosão ocorreu, levando ambas as máquinas de batalha para longe. Embora tanto o anjo de batalha quanto o fantoche mágico estivessem bastante feridos, isso não afetou sua força de combate. O fantoche mágico que perdeu um braço parecia um pouco trêmulo, mas o anjo de batalha que teve sua barriga penetrada parecia que nada havia acontecido. Depois que essas duas máquinas de batalha foram separadas por um segundo, elas se lançaram uma na direção da outra e continuaram a batalha. Esses dois eram formas de pseudo-vida que não tinham sentidos de toque e dor. Eles só existiam para lutar. Lesões pesadas não eram nada para eles. A batalha só terminaria até que uma das partes fosse despedaçada. Esta cena foi replicada e acontecendo em todo o céu. Como eles tinham asas e armas gigantes, os anjos da batalha eram mais ágeis e tinham mais inteligência de batalha.
Portanto, eles eram um pouco mais poderosos em termos de força de combate individual. No entanto, havia cerca de 20 fantoches mágicos a mais, então esta grande batalha ainda parecia equilibrada. A escala da vitória não estava se inclinando claramente para um lado agora. Não podemos fazer isso. O consumo é muito grande. O velho Ayan sabia que esses fantoches de guerra de ouro místico eram tesouros para o reino, e perder até mesmo um único fantoche mágico era uma perda insuportável para Shambod. Sem hesitar, o velho Ayan emitiu outra ordem. Instantaneamente, outros 60 fantoches de ouro místicos voaram para fora da cidade de Shambod e se juntaram à batalha em um flash. Com a vantagem de grandes números, os fantoches mágicos obtiveram a vantagem geral nesta batalha. Bum! Uma forte explosão soou. Finalmente, um anjo de batalha caiu. 7 fantoches de guerra de ouro místico atacaram este anjo de batalha ao mesmo tempo, e ela perdeu a capacidade de lutar. Seu par de asas gigantes foi despedaçado e seu corpo explodiu, transformando-se em imenso poder sagrado e desaparecendo lentamente. Bum! 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 Uma série de explosões ocorreu no céu. Mais e mais anjos de batalha foram derrotados e caíram e explodiram. Asas prateadas e corpos quebrados caíram do alto como uma chuva de luz. Como isso é possível? Quantos fantoches mágicos Shambod tem? Mestres supremos de Barcelona, como Busques e Pedro, ficaram chocados e seus corações gelaram. Um nível sem precedentes de impotência tomou conta do coração dessas pessoas, e elas não conseguiam acreditar no que viam. Por que os Chambodianos são tão poderosos? Este reino é mais poderoso do que muitos impérios dominantes no continente. Esta não é a força que um reino afiliado de nível 1 deveria ter. No chão. Os soldados de Barcelona que estavam esperando para atacar Shambod e dar vazão à sua raiva também sentiram frio, como se alguém tivesse derramado baldes de água fria em suas cabeças. Do lado de Barcelona, apenas o coração de Piazon se encheu de grande emoção. Shambod tem um poder tão grande. Isso é inimaginável. Neste caso, o Império Zenite tem esperança e pode ressurgir. Piazon pensou consigo mesmo e se esforçou para reprimir sua empolgação. No entanto, seu corpo ainda tremia um pouco. Os outros soldados de Barcelona ao seu redor viram Piazon tremendo e pensaram que esse general novato estava com medo, e olharam para ele com desdém. Parece que temos que usar o último método. A expressão de Infantino, vestido de prata, ficou lívida. Havia um limite de quantos anjos de batalha ele poderia convocar, 40 anjos de batalha já eram o limite. Ele pensou que esses anjos de batalha iriam estabelecer domínio e obter vitória facilmente. Mas Infantino tirou um frasco de poção de seu anel de armazenamento antes de engoli-lo. Mais poder apareceu em seu corpo e seu rosto ficou vermelho como se estivesse bêbado. Então, Infantino deu o seu melhor para empurrar e usar a nova força de seu corpo. Ele abriu a boca e uma série de encantamentos fluiu por seus lábios. Infantino ergueu seu cetro de ouro novamente, e a cruz de prata feita de poder sagrado se expandiu rapidamente. Os outros sacerdotes ao redor de Infantino também beberam o mesmo tipo de poção vermelha e liberaram seu poder sagrado sem parar. Eles também começaram a cantar em coordenação com Infantino. Um redemoinho prateado ainda maior apareceu no céu, e uma presença aterrorizante apareceu como se um deus de verdade estivesse prestes a sair do redemoinho. Shambod agora estava enfrentando um perigo real. Hail the King, capítulo 1093. O retorno de Fei. Uma presença estava vazando do portal em forma de redemoinho gigante feito de poder sagrado, e era tão terrível que tudo na região estremeceu de medo. Por um momento, muitas pessoas perceberam que algo estava errado. Os olhos das pessoas se afastaram da trágica batalha que estava acontecendo entre anjos de batalha e fantoches mágicos, e sua atenção se voltou para o portal em forma de redemoinho gigante que parecia uma nebulosa no universo. Chamas de energia prateada sagrada fluíram para o portal, e uma massa de luz branca penetrante desceu lentamente para o mundo.
Parecia que uma criatura que não pertencia a este mundo foi engolfada por esta luz branca, e o espaço ao redor desta criatura começou a desestabilizar e tremer violentamente. Gradualmente, a luz branca se dispersou na área. Um anjo de batalha com cerca de 3 metros de altura apareceu abaixo do portal em forma de redemoinho. Diferente dos anjos de batalha anteriores que pareciam mulheres bonitas, este anjo de batalha tinha características masculinas distintas. Ele estava vestindo uma armadura leve de prata simples e segurando uma lança de batalha. Enquanto raios de luz branca saíam de seu corpo continuamente, o mais chocante era que ele tinha 2 pares de asas gigantes brancas prateadas. Um anjo de batalha de 4 asas. Mal. Eu cheirei muito mal, uma voz fria e mecânica soou da boca deste anjo de batalha masculino de 4 asas. Comparado com anjos de batalha femininos de 2 asas, este anjo de batalha masculino parecia mais ágil e parecia ter sinais iniciais de vida inteligente. Brilhos prateados brilharam em seus olhos e ele não parecia mais estúpido e semelhante a uma máquina. Voxos! Um raio de luz prateada rasgou o espaço. Este anjo de batalha de 4 asas se juntou à luta. A lança de batalha cortou e estilhaçou o espaço. Bum! Um fantoche de guerra de ouro místico foi derrubado do céu e se espatifou no leito do rio seco, criando uma cratera sem fundo. O anjo de batalha de 4 asas derrubou um fantoche mágico com um golpe. Parecia extremamente fácil. O poder de um anjo de batalha de 4 asas pelo menos dobrou em relação ao de um fantoche mágico. 10 fantoches mágicos reagiram e terríveis luzes vermelhas brilharam em seus olhos. Seu instinto básico de batalha os fazia sentir a ameaça. Portanto, eles imediatamente abandonaram a batalha contra os anjos de batalha de 2 asas e todos se reuniram, tentando eliminar este inimigo mais poderoso. Roar, o anjo da batalha de 4 asas rugiu, e seus 2 pares de asas brancas gigantes bateram no ar. Sabres de luz sem fim, espadas de luz e lanças de luz dispararam das asas gigantes como gotas de chuva em uma tempestade, e os 10 fantoches de guerra de ouro místico foram instantaneamente envolvidos. Uma série de ruídos altos de metal colidindo soou, e faíscas intermináveis derramaram em todas as direções da batalha. No segundo seguinte, 6 fantoches mágicos foram gravemente feridos. As matrizes mágicas dentro desses fantoches de guerra de ouro místico foram danificadas e eles balançaram no ar e não podiam permanecer voando. Como pedras opacas, todos eles caíram do céu. Embora os outros 4 fantoches mágicos pudessem permanecer no ar, as luzes vermelhas saindo de seus olhos sob as máscaras já estavam piscando. Como robôs que perderam a maior parte de sua força foi muito enfraquecida. Voxos! O anjo de batalha de 4 asas varreu horizontalmente com sua lança de luz. Como se fossem bolas de tênis atingidas por uma raquete, os 4 bonecos mágicos restantes caíram rapidamente em direção ao solo em alta velocidade. Num piscar de olhos, Chambod perdeu cerca de 10 fantoches de guerra de ouro místico. Os barceloneses que estavam na margem sul do rio gritaram ruidosamente e quase moveram o chão. Ao mesmo tempo, tambores de guerra foram batidos, clarins de batalha foram tocados e o moral dos barceloneses disparou instantaneamente. Todos os tipos de rugidos, gritos e ruídos de colisão de armadura ressoaram na área. Pessoas como Busques e Alves ficaram aliviadas e sorrisos reapareceram em seus rostos. Haha! Ótimo! Isso é ótimo! Chambord está acabada. Armando, que estava montando uma besta demoníaca de batalha, riu em sua formação e não conseguiu esconder a emoção em seu rosto. Ele disse aos soldados de Barcelona ao seu redor em voz alta: Irmãos, a cidade de Chambord está prestes a ser conquistada. Quando a parede de defesa cair, vamos nos apressar. Fodam com as mulheres que quiser e roube todos os tesouros que encontrar. Você pega o que quer que coloque em suas mãos e simplesmente mata qualquer um que ouse resistir. Ha ha ha. General. Vida longa ao general. Vida longa ao senhor Armando. Expressões cruéis, violentas e excitadas apareceram nos rostos desses soldados de Barcelona. Apenas Piazon,
que estava ao lado de Amando, ficou ansioso e não sabia o que fazer. Ele pensou consigo mesmo: a cidade de Chambord será conquistada. A última linha de defesa do Império será rompida. Chambord não pode resistir à faca de açougueiro de Barcelona. Zenit vai acabar assim. O que devo fazer? O que eu posso fazer? Desespero sem precedentes envolveu a mente de Piazon. Explosões soaram no céu, uma após a outra. O anjo de batalha de 4 asas estava liberando todo o seu poder e era imparável. Em apenas um flash, cerca de 40 bonecos mágicos foram destruídos e caíram do céu. Pela aparência das coisas, os fantoches mágicos de Chambord não poderiam representar qualquer tipo de ameaça real para este anjo de batalha de 4 asas. Mesmo se mais fantoches mágicos viessem, a situação não mudaria. Piazon segurou sua espada com força e se sentiu indisposto e triste. Embora pudesse continuar atuando a partir deste momento e se salvar, e ele pudesse até ser favorecido por Armando, um nobre e mestre de Barcelona, ficando rico e famoso, Piazon não queria isso. Este jovem falou consigo mesmo: não importa o que aconteça, eu sou um cavaleiro executor de Zenit. Já que o Império está prestes a morrer, eu morrerei ao lado dele, sacrificando minha vida e honra. Piazon se decidiu. Assim que a cidade de Chambord fosse conquistada, ele iria atacar as áreas críticas das formações de Barcelona e tentar o seu melhor para matar o máximo de inimigos possível. Ele iria morrer pelo Império. De repente, Alves começou a rir animadamente no céu. Ha ha ha! Escravos sujos de Chambord, vocês repetidamente se recusaram a se render. Vocês são tolos. Hoje, vamos matar cada um de vocês assim que quebrarmos Chambord. Não vamos deixar nem cachorros e galinhas viverem. Ha ha ha! Pobres caipiras! Tremam! Tenha medo! Grite! Ha ha ha! No chão, todos os soldados de Barcelona ergueram as armas e rugiram, esperando o momento de atacar a cidade. No entanto, outra voz ressoou na parte de trás da cidade de Chambord neste momento. Esta voz não parecia zangada, mas era digna, e retumbou no céu como um trovão. Palhaços dançantes! Você não valoriza sua vida. Hoje, quero ver como você pode massacrar todo mundo em meu reino. Antes que essa voz terminasse de falar, um feixe de luz dourada passou por ele. Então, uma figura bonita e arrojada apareceu no campo de batalha no céu, e ninguém conseguiu reagir a tempo. O poder incomparável circundava esta figura, transformando-se em névoa dourada. Este prestígio e poder que não pertenciam ao mundo mortal podiam ser sentidos naturalmente neste homem. O cabelo comprido preto, o corpo reto em forma de lança, o manto real branco imaculado, o rosto bonito e o leve sorriso que parecia majestoso. Quem outro poderia ser senão o santo marcial imperial de Zenit, o imperador humano do norte, e o rei Alexander de Chambord? Nesse momento crítico, quando o reino estava prestes a ser destruído, Fei finalmente conseguiu voltar. O rei estendeu levemente a mão e empurrou para fora. Como uma mosca gigante branca que foi esmagada por um mata-moscas, o anjo de batalha de 4 asas que avançou como um raio rugiu tragicamente ao ser atirado de volta. Sangue dourado imediatamente fluiu para fora de seu corpo, e seu corpo ficou quebrado e irregular como se fosse desaparecer no próximo segundo. Morte instantânea. Todos na área ficaram chocados. Mesmo aqueles anjos de batalha de 2 asas que eram formas de pseudo-vida e não tinham inteligência ficaram atordoados com esta cena e congelaram onde estavam. Sua Majestade. Do lado de fora da torre de vigia no portão sul de Chambord, Bais, Brook e o velho Arya, todos tinham lágrimas em seus rostos velhos. Ele é o rei de Chambord. Piazon sentiu como se sua alma fosse inflamada pelo que viu no céu, e quase gritou alto. Como um crente devoto que perseguia a luz na escuridão, ele de repente viu o energético sol nascente quando estava prestes a desistir. Hail the King, capítulo 1094. Força dominante, 1. Vida longa! Vida longa ao rei! Salve o rei!
Muitos soldados chambordianos totalmente amados que haviam permanecido em silêncio no muro de defesa da cidade de Chambord reagiram a esta cena. Eles ergueram suas armas e aplaudiram. Como um vulcão em erupção, os rugidos de cerca de 6.000 pessoas superaram em muitos ruídos feitos pelos barceloneses fora da cidade, que eram várias vezes mais numerosos. Para todos os chambordianos, o rei Alexander era um deus invencível em suas mentes. Enquanto tal rei estivesse com eles, independentemente dos inimigos que enfrentassem, esses bravos chambordianos não recuariam nem um pouco. Mesmo se eles estivessem enfrentando demônios do inferno, eles não recuariam com medo. Eles estavam dispostos a morrer por um rei como este. Esse era um nível de fanatismo semelhante a uma religião. Pedro ainda se lembrava claramente da matriz de celo espacial espiritual do punho que foi colocado na Baía de Bizantino. A matriz de energia da espada dourada no céu trouxe baixas devastadoras para a lança do Deus do Mar, e Pedro ainda se lembra de quanto esforço levou para decodificar e quebrar a matriz. Enfrentando o rei de Chambord. Busques disse essas 3 palavras lentamente com ênfase, e seu rosto ficou sério. Seus colegas ao seu redor também sentiram a pressão e suas expressões tornaram-se sombrias. Apenas o nome Alexander trouxe uma pressão infinita a essas pessoas. No entanto, foi apenas a força que o rei de Chambord deixou lá há um ano. Agora, enfrentando este homem aterrorizante, ainda temos uma chance de vencer. Para gente como Busques e Alves, depois de conquistar São Petersburgo, eles ouviram tanto uma frase que calos quase cresceram em seus ouvidos. O rei Alexander de Chambord nos vingará. Esta frase veio do Barba Ruiva Granello, que estava meio morto e ainda sendo torturado agora, segundo o príncipe Domingues, que morreu heroicamente pelo Império, muitos civis, soldados, generais e nobres de Zenite que morreram em batalha, e até mesmo o majestoso imperador Yassin, a quem os 4 semideuses de Barcelona não puderam derrotar. Parecia que todos os zenitianos acreditavam que o rei de Chambord tinha capacidade de vingá-los. Agora, este homem que mantinha todas as esperanças dos zenitianos finalmente apareceu, e a maneira como ele fez sua entrada foi chocante. Com um leve empurrão, ele facilmente eliminou um anjo de batalha de 4 asas, cuja força de combate era comparável à de um deus. Quão poderoso é o rei de Chambord! Ha ha ha! Você veio bem na hora! Tive medo que você fugisse, mas fico feliz em ver que você não vai ser uma tartaruga tímida hoje. Eu vou te matar completamente, um traidor da Santa Igreja. Vou deixar seus crentes malignos verem como você foi dilacerado pelo anjo de batalha de 4 asas, um guerreiro divino. O sacerdote infantino, de manto prateado, parecia pálido depois de usar demais suas forças, mas riu sem medo. Diferente dos outros, ele não via Fei como uma ameaça. Depois de perder muitas vezes na luta contra Fei, Infantino achava que a Santa Igreja tinha uma compreensão clara da verdadeira força de Fei. Oh! Sério? Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto de Fei, e ele perguntou: estou ansioso por essa cena também. Porém, quem é o verdadeiro traidor? Você não pode tomar essa decisão, e nem Platini e Blatter, aqueles 2 cachorros velhos. Arrogância! Infantino gritou com uma expressão cruel: se as palavras do Papa Sua Santidade não contam, então de quem? Fei sorriu e respondeu: claro, minhas palavras. Ban! Antes de terminar de falar, o rei estendeu a mão e acenou levemente. Embora nenhuma energia chocante tenha sido emitida, as pessoas sentiram que sua visão ficou turva por um segundo. Quando voltaram a concentrar o foco, viram que o arrogante e orgulhoso sacerdote Infantino, de manto prateado, já estava arrasado. Fei agarrou o sacerdote pelo pescoço e parecia que o rei de Chambord estava arrastando um cadáver. Senhor! O outro sacerdote semideus agarrou. Com a força deles, não viram como Infantino foi derrubado e não puderam oferecer nenhuma ajuda. Pessoas como Busques ficaram chocadas e seus rostos mudaram de cor.
suas bocas estavam abertas e eles não sabiam o que dizer. Muito assustador! Que tipo de força é essa? A mais de 1000 metros de distância, ele levantou o braço e imediatamente agarrou um mestre que está no pico do reino semideus. Será que ele já é um deus? Quase na fração de segundo seguinte, os mestres supremos de Barcelona perceberam o perigo intenso e todos recuaram por mais de 2000 metros, apenas no caso de Fei atacar de repente novamente. Você! O rosto de Infantino estava vermelho de vergonha. Enquanto centenas de milhares de soldados de ambos os lados assistiam, Fei agarrou seu pescoço como se fosse um cadáver no ar. Tanta vergonha quase fez com que esse sacerdote supremo, de manto prateado, vomitasse sangue. Logo, tanta vergonha e raiva se transformaram em medo. Infantino percebeu que a mão de Fei era como uma prisão divina. Independentemente de como Infantino tentasse se libertar, ele não conseguia escapar de jeito nenhum. Bus! De repente, centenas de milhares de soldados de ambos os lados engasgaram. Mais adiante, ocorreu um fenômeno. O anjo de batalha de 4 asas que Fei derrubou finalmente se estabilizou lentamente no ar. Em vez de se despedaçar completamente e desaparecer, ele começou lentamente a se auto-reparar. A energia da luz na região correu em direção ao anjo da batalha de 4 asas como se fosse uma maré crescente. Aqueles anjos de 2 asas que caíram durante a batalha com os fantoches mágicos já haviam se transformado em massas de energia de luz, e todos eles correram em direção ao anjo da batalha de 4 asas neste momento. Este não foi o fim de tudo. O resto dos mais de uma dúzia de anjos de batalha femininos de 2 asas também foram sugados para o anjo de batalha de 4 asas, e seus corpos se quebraram e se transformaram em raios de energia prateada antes de serem completamente absorvidos. Em apenas um flash, o terceiro par de asas prateadas apareceu nas costas do anjo de batalha de 4 asas. Isso é purificação? A capacidade de absorver a energia de colegas e purificar entidades no mesmo nível? Essas máquinas de batalha do céu tinham suas habilidades únicas e aterrorizantes. Mal. Eu sinto um mal intenso. O anjo de batalha de 6 asas foi envolvido por uma camada de luz penetrante. Esta chama de energia deveria ser sagrada e pacífica. No entanto, devido à alta temperatura e radiação, parecia cruel e assustadora. A voz deste anjo da batalha não soava mais mecânica, estava cheio de intenção assassina e violência neste momento. Deus herege, liberte o crente do divino Rei da Luz. Caso contrário, você será punido pela luz. A presença do anjo de batalha de 6 asas fez com que parecesse que um verdadeiro Deus desceu a este mundo. Essa mudança repentina virou o jogo mais uma vez. No solo, a queda do moral dos barceloneses subiu novamente e emoção apareceu nos rostos de pessoas como Busquets. Na muralha de defesa da cidade de Chambord, pessoas como o velho Arian, Brook e Bass prenderam a respiração e seus corações dispararam, sentindo-se nervosos pelo rei. A pessoa que estava mais ansiosa do que esses chambordianos foi Piazon, que se misturou com os barceloneses. Ele pensou consigo mesmo: Rei de Chambord, você deve aguentar. Por favor, não perca. Só você pode vingar o Império Zenite que passou por tantas tragédias sangrentas. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1095. Fossa Dominante, 2. Ha ha ha. Você ouviu isso? Rei de Chambord, solte-me rapidamente. O medo no rosto de Infantino desapareceu lentamente e ele riu com orgulho. Depois que o anjo de batalha de 4 asas evoluiu para um anjo da batalha de 6 asas, sua força estava à altura de um verdadeiro deus, e ele tinha habilidades inimagináveis. Este anjo da batalha agora poderia matar deuses mais fracos, e ele deveria ser incomparável neste ambiente onde todos os deuses ainda dormiam profundamente. Aos olhos de Infantino, o maior erro de Fei foi deixar o anjo de batalha de 4 asas evoluir. Agora,
a Santa Igreja iria ganhar com certeza. Deus herege. Fei sorriu e respondeu: gostei deste título. Mas homem-pássaro, você acha que se qualifica para me provocar assim? Ban. Antes de Fei terminar de falar, ele avançou como a energia de espada dourada. No próximo segundo, muitas figuras apareceram no céu. Todos se pareciam com Fei e enchiam o céu e cercavam este anjo de batalha de 6 asas. Ban. 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 Uma série de ruídos densos e explosivos soou como se rápidas gotas de chuva estivessem atingindo as folhas das árvores, e todos na região ouviram. Quase 1 milhão de pares de olhos no chão se arregalaram enquanto suas pupilas se contraíam, e o reflexo em seus olhos era o anjo de batalha de 6 asas, que deveria ter a habilidade de rivalizar com os verdadeiros deuses, sendo derrotado por milhares de reis de Shambod. Como um pobre cordeiro, ele não tinha como contra-atacar. Esta cena não parecia uma batalha entre deuses. Em vez disso, parecia que guerreiros comuns e selvagens lutavam entre si, punho a punho, a queima-roupa. As centenas, se não milhares de figuras que pareciam Fei tinham um nível de força semelhante ao do rei, e cada golpe deixaria uma marca chocante no corpo do anjo de batalha de 6 asas. Essas marcas pareciam ter sido gravadas pelo artista mais talentoso, até mesmo as rugas nos punhos podiam ser vistas claramente. Nesse momento, o anjo de batalha de 6 asas que deveria ser capaz de lutar e derrotar os deuses caiu em um estado de confusão. Ele parecia um caracol que caiu em um pântano. Sua velocidade de reação caiu enormemente. No início, este anjo da batalha ainda conseguia balançar a lança de luz de batalha em suas mãos para bloquear alguns socos, mas ele caiu em um estado completamente passivo e só aguentou a surra. A cena parecia tão ridícula que parecia que um grupo de adultos estava batendo em uma pobre criança. No entanto, ninguém poderia rir disso. Todo esse processo durou cerca de 10 segundos. No próximo segundo, todas aquelas figuras douradas se transformaram em raios de luz e correram de volta para o corpo de Fei. O rei de Shambod ficou parado no céu como se nem mesmo se mexesse, e ainda segurava o infantino de rosto vermelho e manto prateado, cujo sorriso malicioso congelou. Ban. 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 Raios de forças terríveis explodiram o corpo do anjo de batalha de 6 asas, e eles estavam na forma de punhos. Sangue dourado e ossos brancos explodiram e se espalharam em todas as direções, e o corpo gigante que tinha cerca de 3 metros de altura rapidamente se quebrou como uma boneca que foi abandonada. Ao mesmo tempo, a presença deste anjo da batalha enfraqueceu rapidamente. Mal. Deus herege, mal. Como um robô que estava tendo um curto-circuito, o anjo de batalha de 6 asas gravemente ferido gaguejou e disse essas palavras. Ele poderia ser considerado uma meia-vida inteligente. Haha! Você quer destruir Shambod com um fantoche tão patético? Você quer matar meus súditos? De repente, uma expressão sufocante e assassina apareceu no rosto calmo de Fei. Antes de terminar de falar, o rei largou o infantino que estava em sua mão e ele correu para o anjo de batalha de 6 asas que tentava recuperar as forças. O rei desencadeou sua violência sem piedade. Ele agarrou um par de asas deste anjo e se afastou. Slash! Este par de asas foi arrancado com força do corpo do anjo de batalha de 6 asas. Slash! Slash! Os 2 últimos pares de asas também foram arrancados por Fei com violência. O sangue dourado derramou, os ossos brancos se quebraram e o anjo rugiu. Esta cena assustadora chocou a mente de cada espectador. Acabado! Fei colocou a mão na cabeça do anjo de batalha de 6 asas e torceu o pulso. Craque! A cabeça gigante deste anjo da batalha foi arrancada à força. O sangue dourado que continha energia aterrorizante jorrou como uma fonte, espalhando-se por todo o corpo de Fei. Então, este líquido pingou do rosto do rei, e até mesmo seus longos cabelos negros foram tingidos de dourado. A energia vital e a força do anjo da batalha de 6 asas desapareceram instantaneamente. Matando um deus!
Esta cena aterrorizante se tornou o pior pesadelo para esses barceloneses e sacerdotes. Os inimigos de Chambord sentiram como se suas almas estivessem sendo congeladas por uma energia fria neste momento. Um medo indescritível apareceu no rosto de Busques. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava quando aqueles zenitianos disseram: "O rei de Chambord nos vingará." Este homem também percebeu imediatamente que o domínio do Império de Barcelona provocou um inimigo que eles não deveriam ter provocado. Se pudesse voltar no tempo, Busques arriscaria sua vida e tentaria convencer o imperador Guardiola a não atacar o Império Zenite e o reino de Chambord. Por outro lado, mestres supremos como Alves e Pedro tremiam de medo incontrolavelmente. Cada mestre supremo havia passado por muitas batalhas e tinham absoluta confiança em si mesmos e possuíam vontades de ferro. Porém, neste momento, pessoas como Alves tiveram a sua confiança e crenças completamente abaladas pelo que viram. Um medo sem precedentes os atingiu, e eles sentiram como se as mãos do ceifador cruel agarrassem suas gargantas. Especialmente quando eles viram Fei arrancando a cabeça do anjo da batalha de 6 asas e destruindo uma existência divina, esses barceloneses e sacerdotes ficaram atordoados em seus núcleos. Na parede de defesa de Chambord, todos os guerreiros começaram a rugir inconscientemente enquanto suas mentes ficavam em branco. Veja! Este é nosso Senhor! O Rei Supremo e Invencível! Até o velho Arya, Baz e Brook, que eram extremamente lógicos, sentiram que algo explodiu e incendiou em seus corpos, e eles se juntaram aos rugidos e vivas. Em comparação, os soldados de Barcelona e do Império Fantoche Zenite caíram em um estado de ansiedade silenciosa e pânico incontrolável. As formações organizadas e estruturadas no lado sul do rio Zuli ficaram instantaneamente caóticas como uma reação em cadeia. Parecia que os dominós estavam caindo um após o outro. Não. O rosto de Infantino, vestido com um manto prateado, empalideceu e ele gritou a plenos pulmões. Então, ele se virou e se transformou em um feixe de luz, fugindo com tudo o que tinha. Já que você está aqui, fique para sempre. Fei riu e acenou com a mão, e um feixe de névoa dourada voou para fora. Infantino já havia se lançado para outra camada do espaço, mas foi arrancado do vazio como um ouriço. Craque! Sem perder nenhuma palavra, Fei virou a mão e quebrou diretamente o pescoço deste sacerdote cruel e arrogante. Um cadáver meio despedaçado caiu do céu enquanto o sangue gotejava. Este sacerdote semideus pensava que era supremo e controlava tudo no mundo, mas seu cadáver quebrado era igual ao das pessoas comuns. Os seres violentos que iniciam as guerras um dia serão destruídos pelas guerras. Droga! Retirada! Recue instantaneamente! Busques de repente acordou de medo e rugiu com toda a força. Então, sem se preocupar com as tropas no solo, ele se transformou em um feixe de luz e saiu correndo o mais rápido que pôde. Pedro, Mascherano, Alves e outros mais de uma dúzia de sacerdotes semideus escaparam rapidamente. Esses mestres supremos perderam a coragem de lutar. A situação agora era irreversível. O poder do rei de Chambord estava além da imaginação de todos. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1096. Força Dominante, 3. Em um piscar de olhos, aqueles mestres supremos de Barcelona e sacerdotes semideuses da Santa Igreja se transformaram em feixes de luz e voaram em diferentes direções como cães sem teto. Sob o céu, as tropas de Barcelona e do Império Fantoche Zenite caíram em um caos incontrolável. Como um grupo de formigas cujo ninho havia explodido, esses soldados corriam ansiosos e sem rumo, pisando uns nos outros. Eles perderam completamente a ordem e a compostura, e quaisquer ruídos estranhos soavam como sinal que sinalizava o fim de suas vidas. Fujam! O rei de Chambord não pode ser derrotado. Até os mestres supremos fugiram. Estamos mortos com certeza. Não deveríamos ter vindo para a região norte de Azeroth. Achei que apenas nativos bárbaros vivessem aqui e que poderíamos facilmente matá-los e ser promovidos. Ah! Não!
Não pise em mim. Por que o rei de Shambod é tão assustador? Irritamos um Deus vivo de verdade. Todos os tipos de gritos e choros soaram na margem sul do rio Zuli. Voxos! 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 Ao mesmo tempo, muitos feixes de luz saíram do mar de florestas sem fim atrás de Shambod, e todos eles tinham presenças chocantes. Era a Valquíria Helena, a armadura demoníaca das trevas Bastuk, as 100 almas guerreiras de batalha de ouro místico do cristal de prata e mais de 20 mestres Orcs supremos. Como a força deste grupo era muito mais fraca do que a de Fei, eles não conseguiram viajar tão rápido e voltaram mais tarde. Cerca de 100 mestres supremos apareceram com presenças chocantes em torno de Fei, e até mesmo o chão tremeu sob suas auras. Como planetas girando em torno do Sol, esses mestres voaram ao redor do rei e chocaram todos no chão mais uma vez. Persigam! Não deixe nenhum escapar! Fei ordenou com uma expressão fria. Antes que ele pudesse terminar de falar, faixas de esferas de energia explosiva apareceram mais longe. Cerca de 5 sacerdotes da Santa Igreja que estavam escapando ansiosos de alguma forma voltaram, e desespero e ansiedade estavam estampados em seus rostos. Ao mesmo tempo, eles uivavam como bestas que caíram em armadilhas. Atrás deles, 5 figuras apareceram. Ha ha ha! Alexander, chegamos tarde demais. Depois de matarmos esses bastardos, vamos nos desculpar formalmente com você mais uma vez. A risada heroica familiar soou no céu como um trovão estrondoso. Eusharav, um jovem lorde do Império Acemila na região central de Azeroth. Este homem apareceu no céu mais longe com o cansaço no rosto. Ficou claro que ele viajou muito por bastante tempo. Ao lado de Sharav, outros como Cassano e Milito também apareceram um após o outro. Assim que esses irmãos que Fei fez há alguns meses no Mar de Florestas sem fim por acaso souberam que a cidade de Shambod estava em perigo, eles largaram tudo o que estavam fazendo e viajaram dia e noite a toda velocidade, finalmente alcançando a cidade de Shambod neste momento. Ha ha ha! Irmãos, nunca é tarde demais. Obrigado. Hoje, poderei lutar ao seu lado mais uma vez. Fei riu e sentiu um calor por dentro. Embora Sharav e outros tenham aparecido após a crise enfrentada por Shambod ter passado, o claro cansaço em seus rostos e a leve fraqueza que só poderia ser demonstrada após o esgotamento do poder significava que eles usaram suas preciosas energias de núcleo e correram o mais rápido que puderam. Esses jovens lords sabiam que o inimigo de Shambod era Barcelona, o império militar no ponto 1 no continente, mas ainda assim escolheram vir e ajudar. Esses homens eram irmãos virtuosos e verdadeiros. Ataque! Assim que Fei deu a ordem, cerca de 100 mestres supremos se transformaram em feixes de luz e perseguiram Busques e outros que estavam fugindo. Guerreiros Bemomoth! Pela honra do Imperador das Feras Alexander, lutem! Depois de 1000 anos, os rugidos chocantes de Orcs Bemomoth ressoaram no antigo continente Azeroth. Alguns guerreiros Orcs semideuses do clã dos cachorros farejaram levemente o ar e detectaram os odores e traços que pessoas como Busques deixaram. Com as almas guerreiras de batalha de ouro místico do cristal prateado seguindo-os, esses mestres Orcs abriram o espaço e entraram no vazio, perseguindo os inimigos. Os mestres Orcs do clã dos cachorros tinham habilidades de rastreamento incomparáveis, e foi ouvido que eles podiam até encontrar rastros deixados por deuses verdadeiros. Com esses mestres Orcs liderando o caminho, mesmo que Busques e outros corressem para cantos distantes de Azeroth, eles seriam capturados. Era altamente improvável que esses mestres supremos pudessem deixar a região norte de Azeroth. Bun! Bun! Chamas mágicas brilhantes queimavam nos portões de teletransporte fora da parede de defesa de Shambod. Equipes de soldados chambordianos totalmente armados saíram correndo das matrizes de teletransporte como uma inundação, rugiram e correram em direção aos soldados de Barcelona e do Império Fantoche Zenith. Eles haviam resistido por mais de um mês e não precisavam mais suportar. O contra-ataque dos chambordianos finalmente começou. Ah! Não! Você não pode me matar!
Eu sou um membro da Santa Igreja. Por favor, me poupe. No céu, aqueles sacerdotes da Santa Igreja que foram forçados a sair das fendas no vazio só foram capazes de bloquear alguns ataques antes de serem despedaçados por mestres orcs e almas guerreiras de batalha do cristal prateado. 1 tonelada de sangue, carne e ossos caiu em direção ao chão. Fei acenou com a mão e os restos mortais dos Mestres Supremos, incluindo suas presenças quebradas, o cadáver do anjo de batalha de 6 asas e a energia residual dos anjos de batalha de 2 asas foram todos absorvidos por ele. Depois de ser convertido na mais pura energia primordial, ele se fundiu no grande reino divino dentro do corpo de Fei, continuando a nutrir e completar seu mundo divino. A atmosfera da área instantaneamente se tornou fria e refrescante. Você não será morto se se render. Qualquer um que se atrever a resistir será executado. Os rugidos dos Mestres Supremo ressoaram no céu. Quase 400.000 soldados de Barcelona e 300.000 soldados do Império Fantoche Zenith não puderam escapar. Sob as auras sufocantes e opressivas desses Mestres Supremos, eles estremeceram e se ajoelharam antes de erguer suas armas acima de suas cabeças e se render. Alguns guerreiros de nível estelar e elites da classe Lua de Barcelona ainda tentaram revidar, mas suas lutas foram inúteis. Viva o Império de Barcelona! Prefiro morrer do que me render. Alguns barceloneses choraram e optaram pelo suicídio para resgatar sua honra. Neste mundo cruel governado pela lei da selva, havia verdadeiros guerreiros em todas as forças. Em pouco tempo, os campos de batalha no solo e no céu estavam sob o controle completo de Chambord. Liderados pelos mestres orcs do clã dos cachorros, 50 almas guerreiras de batalha do cristal prateado perseguiram pessoas como busques. Esta era uma força extremamente poderosa, e eles poderiam até lutar contra um verdadeiro deus se encontrassem um. Portanto, Fei estava confortável em deixá-los executar a missão e não os reforçou. Ha ha ha! Alexander, estou surpreso que você já seja tão poderoso. Depois de descer na parede de defesa de Chambord com Fei, Sharav e outros não conseguiram esconder o choque. Alguns meses atrás, Fei ainda estava no mesmo nível que eles e ainda era um semideus. Apenas alguns meses se passaram, e esses jovens lords não podiam mais avaliar a presença de Fei. Embora parecesse que o rei era uma pessoa comum, Sharav e outros não o tratariam como tal. Sem dúvida, o rei de Chambord havia dado com sucesso aquele passo lendário à frente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1097. 3 pergaminhos manchados de sangue. Ha ha ha! Irmãos, obrigado por virem até aqui para me ajudar. Fei riu e deu um grande abraço em Sharav e nos outros. Isso é realmente inesperado. Alexander, você realmente deu o lendário salto de fé. Sharav martelou os ombros de Fei e se sentiu feliz pelo rei. Milito, Pato e os outros se aproximaram para abraçar Fei apaixonadamente. As amizades feitas em batalha eram fortes, e apenas os homens que passaram por essa experiência podiam entendê-las. É apenas uma coincidência. Fei sorriu e disse, no entanto, tenho algumas inspirações. Já que todos vocês estão aqui, podemos ter uma discussão depois que esta guerra acabar. Talvez eu possa ajudar vocês a dar esse passo em frente também. Haha! Agradeço antecipadamente. Sharav era uma pessoa direta e honesta e não atuava de forma alguma. Ele ficou muito feliz e agradeceu rapidamente ao rei. Eu não esperava que nosso encontro coincidente no mar de florestas sem fim se tornasse o momento mais sortudo de nossas vidas. Quando nos encontramos à beira do lago, Alexander, você nos deu conselhos diferentes e nos ajudou a melhorar. Nos últimos tempos, todos nós crescemos muito e avançamos nos reinos. Estávamos planejando voltar e treinar batalhas com você, mas você já está muitos passos à nossa frente. Cassano já não tentava brincar e dizia com toda a seriedade. Milito e outros concordaram com a cabeça. Nenhum deles esperava que sua chance de romper residisse dentro de Fei. Sua Majestade!
O velho Aryan, Bais, Brook e centenas de oficiais civis e militares de Chambord se reuniram na parede de defesa e ajoelharam-se ao redor de Fei. Todos eles tinham entusiasmo, paixão e orgulho em seus olhos, e seus corpos estremeciam emocionalmente. Por favor, levante-se. Vocês estavam sobrecarregados. Fei sorriu, e uma onda de energia gentil ajudou todos a se levantarem. Vossa Majestade, você deve vingar o Império. Um nobre de Zenith que teve a sorte de escapar para Chambord disse apenas meia frase antes que as lágrimas rolassem por seu rosto. As cenas em que os barceloneses mataram os zenitianos em São Petersburgo ainda estavam frescas na mente deste velho nobre, e os gritos e uivos daquelas almas inocentes ressoavam pelos ouvidos dos sobreviventes. Já São Petersburgo já foi conquistado. A expressão de Fei mudou. Vossa Majestade. Mais de uma dúzia de nobres gritaram ajoelhados no chão como crianças injustiçadas. Vossa Majestade, a capital foi destruída e os barceloneses mataram mais de 100 milhões de zenitianos. O imperador Yassin e o segundo príncipe Domingues, eles já voltaram para o abraço das estrelas. Vossa Majestade, esta é uma catástrofe inédita na região norte de Azeroth nos últimos 1000 anos. Os nobres choraram e contaram rudemente a feia situação atual na região. A expressão de Fei mudou drasticamente e seu rosto ficou pálido. O imperador Yassin realmente faleceu. Então, a vaga figura do imperador Yassin que eu vi quando estava refinando o grande reino divino era real. Este maior e mais inteligente imperador de Zenith, o criador de Zenith que nunca expressou preocupação por mim, mas me apreciou e tolerou minhas ações, e o homem que é invencível em minha mente realmente caiu. Fei pensou consigo mesmo. Então, ele percebeu algo e perguntou: o que aconteceu exatamente? Como os barceloneses puderam quebrar a deusa da proteção da terra? Quem poderia derrotar e fazer o imperador Yassin cair? Fei não conseguia manter a calma. Uma onda de tristeza que veio de sua alma fez seu corpo estremecer e balançar um pouco. O velho Aryan contou rapidamente a Fei tudo o que aconteceu naquela noite trágica em detalhes. Um mestre misterioso de Barcelona. Ele derrotou instantaneamente o tio Lampard, Azelbank e Batistuta. Fei ficou chocado. Então, deve ser essa pessoa que derrubou Yassin, Sua Majestade. Esta pessoa é capaz de derrotar o Imperador Yassin. Aterrorizante. Então, foi o quarto príncipe cristal quem traiu o Império e se aliou a Barcelona, criando um novo Império Fantoche. Fei zombou e disse: eu sabia que ele era um ovo podre. Eu deveria ter matado ele com um golpe 3 anos atrás. Enquanto isso, na margem sul do rio Zuli, a situação estava basicamente sob o controle de Chambord. Embora a cidade de Chambord não tivesse muitos soldados, havia cerca de 500 fantoches de guerra de ouro místico que poderiam suprimir completamente todos os contra-ataques. Quase 700 mil soldados tornaram-se cativos, e os chambordianos rapidamente encerraram esta batalha com apenas algumas armas manchadas de sangue. Sua Majestade! Nos acampamentos de Barcelona, um homem que diz ser um cavaleiro executivo de Zenith quer vê-lo. O cavaleiro do Zodíaco de Bronze Hazard de Cisne caminhou até a parede de defesa e relatou em voz alta enquanto estava ajoelhado. Fei franziu a testa e disse: um cavaleiro executivo de Zenith. Deixe-o subir. Como desejar. Baz e outros queriam alertar Fei sobre possíveis armadilhas, mas eles rapidamente perceberam que ninguém poderia ferir o rei agora que Fei estava neste nível. Logo, um jovem general em armadura vermelha e azul foi conduzido até a parede de defesa. Este homem era um dos cavaleiros executivos, Cavaleiro da Lua Prateada Piazon. Você é um cavaleiro executivo de Zenith, então por que está vestido com um uniforme militar de Barcelona? Fei franziu a testa e perguntou. Baz rapidamente se aproximou e explicou como Piazon ajudou duas garotas a entrar em Chambord para entregar a mensagem em detalhes. Fei olhou para baixo e viu que o jovem general estava calmo e íntegro. Sua presença era justa e ele olhou para Fei com confiança, sem mover os olhos. Vendo isso, Fei não duvidou mais e sorriu antes de dizer: que homem!
Cavaleiro da Lua Prateada, você é corajoso e inteligente. Você é realmente um grande herói de nosso Império Zenith. Você suportou muitas acusações no acampamento de Barcelona. Você pode se levantar e falar comigo. Piazon sentiu que seus olhos ficaram quentes e ele chorou quase instantaneamente. O sorriso de feios cumprimentos gentis fizeram Piazon sentir que toda a frustração e tortura mental que ele suportou dentro do acampamento de Barcelona valeram a pena. Senhor, antes que o capitão Cavaleiro Akinfeev morresse em batalha, ele me deu um decreto importante. Enquanto falava, este jovem cavaleiro da lua prateada fez algo chocante para todos. Este jovem puxou a adaga curta em seu cinto e abriu diretamente sua barriga. O sangue jorrou instantaneamente como uma fonte. Antes que todos pudessem perceber, Piazon juntou os dedos para formar uma lâmina de energia e rasgou seu estômago. O sangue manchou seus dedos e ele tirou 3 pequenos pergaminhos de seu estômago. No momento, Piazon estava com tanta dor que grandes gotas de suor apareceram em sua testa enquanto seu corpo tremia incontrolavelmente, mas ele ainda levantou os 3 pergaminhos manchados de sangue acima de sua cabeça com as mãos fortes e firmes, passando-os para Fei. Esses 3 pergaminhos estavam escondidos em seu corpo. Era a única maneira. Essa era a única maneira de Piazon ter certeza de que sempre poderia ter esses pergaminhos consigo, embora ele não tenha sido descoberto pelos barceloneses. Afinal, seu anel de armazenamento foi levado embora. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1098. Salvador no portão norte de São Petersburgo. No entanto, a desvantagem desse método era que Piazon sentia muitas dores todos os dias. Algumas pessoas com olhos aguçados já descobriram que havia inflamação no interior do estômago deste cavaleiro da lua prateada, e muitos tecidos já morreram. O sangue entupido correu em seu estômago, e até mesmo alguns de seus órgãos internos sofreram danos irreversíveis. Piazon usou sua força para selar esses 3 pergaminhos em seu estômago, e ele estava suportando uma dor inimaginável a cada segundo do dia. Além disso, ele tinha que agir como se tudo estivesse bem para lidar com os barceloneses. Todos ficaram chocados. Se as elites da classe Lua não tivessem uma vitalidade tão forte, qualquer pessoa comum teria morrido devido à dor intensa. Quanta bravura era necessária para alguém fazer algo chocante como isso? Todos na muralha de defesa de Chambord engasgaram. Algumas pessoas olharam para Piazon, pensando que ele deveria ter morrido na batalha em vez de ficar com os inimigos. Agora, todas essas pessoas abaixaram suas cabeças de vergonha. Este era um verdadeiro guerreiro de Zenith. Fei também ficou pasmo. Enquanto pegava os pergaminhos e decretos que estavam manchados de sangue, Fei sentiu como se nunca tivesse segurado nada mais pesado do que essas 3 coisas em suas mãos. Uma faixa de energia dourada voou da mão de Fei e invadiu o corpo de Piazon. Fei não se conteve e usou seu poder divino para curar este cavaleiro da lua prateada que surpreendeu a todos. A barriga que foi aberta lentamente sarou, e o estômago que foi quase destruído pela inflamação e os outros órgãos internos danificados também se recuperaram rapidamente. O sangue de Piazon que pingou também voltou ao seu corpo gota a gota. Piazon foi engolfado pelo poder divino de ouro, parecendo um crente devotado que estava sendo batizado. Em apenas 30 segundos, todos os ferimentos no corpo de Piazon se recuperaram e sua resistência também voltou ao pico. Levante-se, guerreiro. De agora em diante, você não precisa se ajoelhar diante de ninguém. A partir de hoje, você será o novo capitão cavaleiro do Palácio Imperial dos Cavaleiros. Fei disse com toda a seriedade: eu prometo a você que o Império Zenith será redimido. Com guerreiros tão corajosos, quem poderia realmente conquistar Zenith? Sha'arav e outros também suspiraram, todos eles ficaram chocados com a cena também. Sob o olhar de todos, Fei abriu lentamente o edito secreto. Street, Petersburgo de Zenith. A capital de Zenith, que já foi bela e majestosa, foi dilapidada e declinou depois de ser conquistada como consequência do massacre.
Depois que o quarto príncipe cristal se tornou o novo imperador do novo império, ele tentou fazer com que as pessoas reparassem a muralha da cidade. No entanto, depois que os barceloneses causaram tantos danos, os reparos que puderam ser concluídos até agora foram menores. Esta cidade outrora bela nunca poderia retornar à sua antiga glória. Como ainda havia muitas rebeliões acontecendo, São Petersburgo estava sob lei marcial e era administrada pelos militares. Exceto pelas equipes de execução de Barcelona que patrulhavam as ruas todos os dias e podiam capturar e matar qualquer um que parecesse suspeito, os seguidores do novo imperador cristal também criaram a nova patrulha imperial. A política do terror branco estava sendo implementada na cidade, e todos em São Petersburgo se sentiam ansiosos e inseguros quanto ao futuro. O mais detestável é que os barceloneses nunca tratavam os zenitianos como humanos. Esses invasores eram capazes de matar e intimidar qualquer pessoa que quisessem, e nunca enfrentaram a acusação de zenite. Muitos mercadores, guerreiros viajantes e mercenários de Barcelona invadiram o novo Império Zenite e mataram, roubaram e queimaram, fazendo tudo o que quiseram. Dezenas de milhões de zenitianos que viviam atualmente em São Petersburgo se sentiam como se estivessem no inferno. No portão norte de São Petersburgo, muitos nobres, guerreiros, oficiais militares, mercadores e civis zenitianos foram massacrados usando todos os tipos de desculpas e crimes inventados. Os barceloneses juntaram essas cabeças e criaram mais de 100 colinas com mais de 100 metros de altura, usando-as como impedimentos para alertar os outros. Quaisquer membros da família, entes queridos e amigos dos mortos tiveram que pagar um preço alto se quisessem reclamar os cadáveres. Hoje estava escuro e centenas de zenitianos foram arrastados para o portão norte de São Petersburgo. Estou sendo incriminado. Eu estou cego. Como posso observar e espionar os militares? Estou sendo injustiçado. Malditos demônios! Bastardos! Você pegou todas as minhas propriedades e quer matar minha família. Vocês são bandidos. Você receberá o que é seu. Ha ha ha! Viva o Império Zenite! Bastardos! Apenas espere. Um dia, os zenitianos se vingarão. Mãe! Mãe! Onde você está? Eu não fiz nada de errado. Eu não quero morrer. Gritos e uivos ressoaram no céu. Centenas de pessoas foram amarradas com cordas e todas ficaram feridas quando os soldados de Zenit as açoitaram. Essas pessoas foram arrastadas para o local de execução, o portão norte de São Petersburgo. Alguns deles choraram e imploraram por misericórdia, alguns deles praguejaram com raiva e alguns deles eram crianças menores de 10 anos que choraram nos braços de suas mães impotentes. Essas pessoas eram o terceiro grupo de hoje. Muito mais pessoas foram forçadas a vir aqui e assistir às execuções sangrentas. Os habitantes de Barcelona estavam tentando matar essas pessoas para alertar os outros. Eles queriam matar sem misericórdia os zenitianos que ainda pensavam em revidar. Mais de uma dúzia de oficiais barceloneses ocupavam o palco principal do campo de execução, e eles riam de excitação ao ver esses zenitianos lutarem antes da morte. Esses miseráveis sujos deveriam ter sido mortos sem piedade. Deixá-los vivos só vai causar mais problemas para o Império no futuro. Está tudo bem, ha ha ha. Podemos matá-los lentamente. Podemos brincar com eles lentamente. Ha ha ha. Ontem à noite, apreciei uma nobre virgem de Zenit. Que gosto, TSK. Embora a região norte seja remota e bárbara, essas mulheres são cheias de sabor, ha ha ha. Esses oficiais barceloneses, que riam e brincavam, contrastavam fortemente com os zenitianos que choravam tragicamente. Logo, mais de 100 prisioneiros foram empurrados para o campo de execução, foram amarrados e forçados a se ajoelhar. Atrás deles, os carrascos de Barcelona ergueram seus sabres de execução gigantes com maldade e excitação em seus rostos. As roupas de uma jovem mãe estavam esfarrapadas e ela tremia. No entanto, ela ainda estava usando seu corpo magro para proteger seu filho que tinha menos de 3 anos. Ela esperava que um milagre acontecesse e estava tentando usar seu último esforço para proteger seu filho. Preparar.
Um oficial de Barcelona riu e anunciou a execução, corte. Voxos! 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 Luzes frias foram refletidas pelos sabres de execução, e sangue foi derramado em todas as direções. Cabeças rolaram no chão, criando um vapor branco neste ar ligeiramente frio. Mãe, mãe, gritou uma criança de 3 anos. No entanto, os sorrisos malignos nos rostos desses oficiais de Barcelona congelaram. Os zenitianos que foram obrigados a assistir a esta execução aplaudiram com uma agradável surpresa. As cabeças que rolavam no chão não pertenciam aos prisioneiros amarrados, mas aos carrascos. As pessoas não sabiam de onde vinha a energia aterrorizante, mas ela imediatamente cortou as cabeças desses carrascos antes que alguém pudesse reagir. Tudo aconteceu muito rápido. Os corpos dos mais de 100 carrascos estavam parados, mas o sangue jorrou de seus pescoços para o céu como água saindo de fontes. As pessoas não tinham certeza de quando, mas uma figura apareceu no local da execução. O cabelo comprido e preto desse homem parecia uma cachoeira, e seu manto branco esvoaçava ao vento. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1099. Desculpe, estou atrasado. Quem é você? Como você ousa perturbar o campo de execução? Você quer morrer? Após uma breve pausa, o oficial de Barcelona que estava na frente de repente se levantou e gritou. Poderosas chamas de energia guerreira queimaram ao redor dele, e ele e seus colegas imediatamente correram e cercaram Fei. Ao mesmo tempo, o oficial à frente acenou com a mão e disparou uma espada de alerta para o céu. Cerque-o! Não o deixe escapar! Um oficial militar do Império Fantoche gritou, e milhares de soldados do Império Fantoche correram de todas as direções. Os incidentes em que alguns zenitianos tentaram salvar pessoas no terreno de execução já aconteceram antes, por isso todos estavam preparados. Os civis zenitianos que foram obrigados a assistir ao massacre de seus colegas ficaram boquiabertos e preocupados com aquele jovem de branco. Eles não queriam que este bravo guerreiro de Zenite fosse capturado e morto por esses desprezíveis barceloneses. No entanto, este jovem de cabelos negros compridos e vestes brancas nem mesmo olhou para esses oficiais de Barcelona. Este jovem deu apenas um passo à frente e algo inimaginável aconteceu. Bam! 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 Esses oficiais barceloneses, que eram poderosos aos olhos dos civis zenitianos, explodiram como se fossem ovos esmagados por martelos, e sangue vermelho e fragmentos de ossos brancos voaram em todas as direções. Eles morreram sem ter cadáveres completos. Ao mesmo tempo, os soldados do Império Fantoche que correram para capturar Fei também sofreram o mesmo destino daqueles oficiais de Barcelona. Seus corpos se expandiram e explodiram como balões inflados, sangue e ossos se transformaram em névoa antes de desaparecer na área. Parecia que uma mão invisível espremeu todos eles até a morte. Num piscar de olhos, milhares de soldados de Barcelona e do Império Fantoche desapareceram. No terreno da execução, o jovem de branco deu mais um passo à frente e seu corpo brilhou e imediatamente desapareceu na cidade. No local de execução e ao redor dele, apenas os civis zenitianos estavam intactos, como se o que aconteceu não os envolvesse. Mesmo os respingos de sangue e fragmentos de ossos não atingiram eles. Esses civis olharam para tudo o que aconteceu com olhos arregalados e bocas abertas. Eles não podiam acreditar no que viam. Além disso, os mais de 100 cativos que estavam à beira da morte olharam para as pessoas ao redor do terreno de execução em estado de choque. É Santo Marcial Imperial Alexander. É Sua Alteza. Rei Alexander de Chambord. Ele está de volta. O rei de Chambord está de volta. Finalmente, algumas pessoas reconheceram quem era aquele jovem de cabelos pretos compridos e manto branco. Eles perceberam que esse jovem era o rei Alexander de Chambord e ficaram boquiabertos. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas se lembraram do que aconteceu e descobriram quem era aquele jovem.
Senhor, o santo marcial está aqui para se vingar. Os chamordianos obtiveram uma grande vitória. A multidão silenciosa de repente começou a rugir como se uma faísca de fogo pousasse em uma pilha de madeira seca que estava encharcada de gasolina. O fogo foi imediatamente aceso. Rei Alexander de Chambord. Este nome parecia ser um gatilho mágico. Isso imediatamente acendeu a raiva que os zenitianos vinham reprimindo há mais de um mês. Essas pessoas sentiam que seu sangue estava queimando em seus corpos. Vamos seguir o Sr. Alexander. Vamos entrar na cidade e matar os inimigos. Não seremos escravos de nossos inimigos. Ninguém sabia quem começou, mas alguém gritou com paixão, e milhares de zenitianos que estavam reunidos aqui rugiram e correram para a cidade pelo portão norte como uma inundação. Depois de passarem pelo portão, eles perceberam que os soldados de Barcelona e os do Império Fantoche que deveriam estar vigiando as ruas foram todos mortos por uma força terrível, e as equipes de execução de Barcelona que deveriam patrulhar as ruas também foram mortas. Seus cadáveres estavam espalhados pelo chão. Como um vírus terrível que se espalhava, cada vez mais civis zenitianos rugiam e avançavam pelas ruas. A prisão negra no Palácio Imperial do Cavaleiros. Depois que o capitão Cavaleiro Akinfeev e outros cavaleiros executivos de Zenith morreram em batalha, esta prisão que já foi usada para prender e deter traidores, rebeldes e espiões foi transformada na masmorra da morte que existia para manter o controle do Imperador Cristal sobre o Império. Nos últimos 30 dias ou mais, muitas figuras influentes foram detidas aqui. Eles incluíam generais nas forças armadas, líderes das forças rebeldes, mercadores ricos, mercenários e inimigos políticos do Imperador Cristal que ousaram se opor a ele. Mais de 50.000 pessoas morreram dentro desta prisão. A cada segundo, pessoas eram interrogadas, torturadas e mortas por vários motivos. A cada momento, gritos, gemidos, maldições e súplicas podiam ser ouvidos dentro desta prisão escura. Os ruídos ressoando neste lugar pareciam gritos de fantasmas nos 18 níveis do inferno. Por um período, o Imperador Cristal viria a esta prisão todos os dias para ver seus antigos inimigos e oponentes políticos sendo torturados até a morte e transformados em pedaços. Todos que eram odiados pelo novo imperador eram torturados até que tivessem um último suspiro antes de serem jogados como alimentos para bestas demoníacas. Claro, a pessoa que teve o destino mais trágico aqui se chamava Granello. Este homem já foi um subordinado do segundo príncipe Domingues que lutou até a morte por Zenith, e ele também era o ex-líder da patrulha imperial. No momento, os 4 membros de Granello foram cortados, metade de sua língua foi decepada e um de seus olhos foi perfurado e ficou cego. Todos os dias, ele seria torturado com todos os tipos de métodos cruéis por mais de 10 horas. O ódio do Imperador Cristal por Granello atingiu um grau doentio. Portanto, ele não deixaria este homem morrer. Ele enviou magos e médicos talentosos para salvar e curar Granello antes que este morresse. Quando Granello recuperava a consciência, era novamente torturado. Este tratamento foi cruel e desumano. No entanto, esse ex-nobre que tinha o apelido de Ubaba Ruiva nunca implorou nenhuma vez. Nas profundezas da prisão negra, gemidos abafados e risadas loucas soaram ao mesmo tempo, fazendo a atmosfera parecer assustadora como um reino de fantasmas. Ha ha ha! Granello! Você também tem hoje! É doloroso. Você quer morrer imediatamente. Um carrasco seminu ria enquanto segurava uma adaga afiada que era fina como a asa de uma mosca. Enquanto cortava o corpo quebrado que estava pendurado no ar por correntes de ferro, ele zombou com um sorriso maldoso. Eu só forcei uma mulher suja, mas você me chutou para fora da patrulha imperial e quebrou uma das minhas pernas. Hehe, eu ainda me lembro disso. Agora, você se arrepende de não ter me matado antes. Este homem lentamente cortou a carne ao redor do ombro deste corpo quebrado. Depois de um tempo, toda a carne foi removida de forma limpa e apenas os ossos brancos permaneceram. Então, ele passou a raspar o osso branco, pegando uma pilha de pó de osso. Este tratamento cruel era verdadeiramente desumano.
A pessoa que estava sendo torturada não tinha membros e seu cabelo estava bagunçado. Ele estava completamente encharcado de sangue e nem um centímetro de pele intacta podia ser visto nele. As feridas estavam por todo o corpo, incluindo o rosto. Seu único olho intacto estava encarando o carrasco enquanto o sangue escorria do outro olho que foi destruído. Até suas orelhas foram cortadas. A cena era realmente assustadora. Este homem era Barba Ruiva Granello. Parecia que este homem já estava imune à dor. Ele deixou o cruel executor raspar seu ombro, mas não soltou nenhum gemido ou grito. Ao mesmo tempo, brilhos assustadores cintilavam em seus olhos turvos e cansados. Você sabe o que eu mais odeio em você? É essa expressão maldita. Parece que você é o carrasco enquanto eu sou o prisioneiro. Portanto, vou torturá-lo ainda mais. Afinal, esta é a ordem do Imperador Cristal. Contanto que eu não te mate. Ah, 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 ah. O carrasco de repente enfiou a adaga no ombro de Granello e riu loucamente. Vou! Granello finalmente soltou um gemido profundo. A dor intensa ultrapassou em muito sua tolerância à dor. Quando Granello estava prestes a desmaiar e apagar, seus olhos se arregalaram de repente quando ele viu uma figura que não deveria aparecer aqui. Granello não tinha certeza de quando esta figura apareceu, mas este homem estava olhando para ele com uma expressão de desculpas. Vovô! Granello começou a lutar intensamente. Uma trilha de lágrimas claras flutuou de seu único olho intacto incontrolavelmente. Ha ha ha! O que? Você finalmente está com medo. É muito tarde. Ha ha ha! Mesmo se você se prostrar na minha frente, não vou deixar você escapar. Oh, eu esqueci. Você nem tem pernas agora. Como você pode se ajoelhar? Vendo o Granello finalmente reagindo de forma diferente, o carrasco riu e ficou muito orgulhoso de si mesmo. No entanto, esse homem logo descobriu que algo estava errado e de repente ele se virou. O carrasco ficou chocado ao descobrir que um jovem de branco estava atrás dele. Ele não tinha ideia de quando esse homem apareceu. Você é. Este carrasco disse algumas palavras antes de parar. De repente, ele percebeu que os guerreiros de Barcelona e do Império Fantoche nos túneis e na masmorra morreram, e seus cadáveres jaziam no chão. Como eles morreram? Eles não fizeram barulho. A força desse jovem é aterrorizante. O carrasco queria dizer algo, mas ficou apavorado ao descobrir que não conseguia abrir a boca ou mover o corpo. Parecia que o tempo havia congelado em torno dele. O jovem de branco caminhou lentamente até Granello e disse: Desculpe, estou atrasado. Vou. Embora metade da língua de Granello tenha sido cortada e ele tenha sido intensamente torturado por mais de 30 dias, este homem parecia ser feito de ferro e nunca implorou por misericórdia. No entanto, neste momento, o corpo deste homem estremeceu violentamente, e suas emoções estavam vazando. Ele soltou uma série de rugidos e gritos. Fei acenou com o braço e as correntes de aço que prendiam Granello quebraram. Então, uma onda de energia dourada engolfou o corpo de Granello e o ajudou a descer lentamente ao chão. O rei ergueu a mão e uma onda de caloroso poder divino fluiu lentamente para fora e injetou no corpo de Granello. O carrasco que estava preso ao lado ficou chocado, e seus olhos se arregalaram ao observar o milagre acontecendo bem na sua frente. Quando aquela faixa de chamas douradas entrou no corpo de Granello, suas orelhas, olho perfurado, membros decepados e todos os outros ferimentos começaram a se recuperar em uma velocidade visível. Tiras de carne cresceram do nada, e se estendendo das feridas e formando ossos, músculos e pele. Como isso é possível? Mesmo os mestres supremos não podem fazer o corpo dos outros crescer. Será que, este jovem de branco, é um deus? Este pensamento brilhou na mente do carrasco, e ele ficou chocado em seu interior. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1100. Luz envolvendo a terra. Vossa Majestade! Vossa Majestade! Eu,
Lágrimas rolaram dos olhos de Granelo, que foram totalmente recuperados. Agora que sua língua também cresceu, ele foi capaz de falar corretamente novamente. Este homem de ferro nem mesmo cedeu ao experimentar a tortura mais cruel do mundo, mas as emoções correram em sua mente neste momento. Ele não tinha certeza se era raiva, tristeza, ódio, excitação ou outras emoções, mas algo se espalhou em seu corpo de forma incontrolável. Granelo não queria chorar, mas lágrimas quentes rolaram por seu rosto como rios. Mortos, todos mortos. Domingues, Sua Alteza, Senhora Paris, Yassin, Sua Majestade e aqueles milhões de guerreiros que eram leais ao Império. Eles estão todos mortos. O corpo de Granelo estremeceu violentamente devido à raiva. Eu vi com meus próprios olhos. Muitos bravos guerreiros de Zenith foram torturados por esses demônios até a morte nesta prisão. Eu disse a mim mesma que preciso viver. Eu tenho que viver. Acreditei que Vossa Majestade voltaria com certeza. Você iria vingar aqueles zenitianos que foram mortos. Eu suportei a mais cruel tortura de todo esse tempo só para esperar por esse momento. Eu aguardei em meu corpo quebrado só para ver esses demônios sendo enviados para o inferno. Talvez seja porque Granelo suprimiu seu ódio por muito tempo e não teve a chance de desabafar sua frustração. Assim que sua língua se recuperou, ele não conseguiu se conter e rugiu. Com um sorriso no rosto, Fei não interrompeu Granelo e apenas ouviu com paciência. Uma enorme quantidade de poder divino inundou o corpo de Granelo como um rio em alta, e todos os ferimentos no corpo de Granelo, incluindo os membros decepados, se recuperaram em cerca de 15 minutos. Granelo renasceu. Além disso, como a maior parte do corpo de Granelo foi criada pelo poder divino de Fei, este corpo era capaz de uma força aterrorizante. Quando Granelo se acostumasse com este corpo, ele seria capaz de desencadear danos comparáveis aos de um Lorde da classe Sol. O poder divino de Fei plantou uma semente no corpo de Granelo, abrindo um caminho para este homem de barba ruiva e permitindo que ele subisse a um nível superior. Não era exagero dizer que Granelo se transformou em outro ser. Contanto que ele trabalhasse duro e tivesse sorte o suficiente, não era impossível para ele se tornar um deus. Depois de suportar a mais cruel tortura, Granelo renasceu e teve a oportunidade de sua vida. Sua Majestade! Granelo ajoelhou-se e disse empolgado: naquele dia, testemunhei a batalha final do Imperador Yassin e descobri que Vossa Majestade é o terceiro príncipe de Zenith desaparecido. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Yassin, Sua Majestade passou seu trono para você. Fei ajudou Granelo a se levantar do chão e disse: já sei tudo sobre a minha história. Antes de Sua Majestade falecer, ele deixou um édito secreto e revelou tudo. Conte-me sobre a batalha final em detalhes. Como quiser. A dor apareceu no rosto de Granelo, e ele se lembrou de tudo com cuidado e contou a Fei o que aconteceu em detalhes. Então, o quarto príncipe traiu o império e trabalhou com os inimigos. Foi assim que a deusa da proteção da terra quebrou. Então, Lionel Messi apareceu e derrotou Yassin Sua Majestade. Fei pensou por um momento e de repente entendeu tudo. Ele acenou com a cabeça e respondeu: depois de ouvir tudo isso de você, todas as perguntas em minha mente foram respondidas. Então, é hora de vingança. Sangue por sangue, ódio por ódio e morte por morte. Um dia, vou deixar os barceloneses terem um gostinho de tudo o que aconteceu em São Petersburgo. Sua Majestade, você vai ao Palácio Real e resolver tudo com aquele traidor, Cristal. Você pode esperar por mim um momento. Granelo de repente pensou em algo e falou enquanto mordia os dentes. Tudo bem, eu espero por você. Fei sabia o que aquele homem iria fazer. Obrigado, Sua Majestade. Granelo se aproximou daquele carrasco. Por favor, tenha misericórdia. O carrasco já estava petrificado e urinou e defecou nas calças. Por cerca de 30 dias, este carrasco usou todos os tipos de métodos desumanos para torturar Granelo. Era fácil imaginar como Granelo iria lidar com ele.
Eu estava planejando matá-lo esculpindo sua carne um corte de cada vez, mas eu tenho que seguir Alexander Sua Majestade e salvar o Império destruído. Não posso perder meu precioso tempo com rancores pessoais torturando um pequeno personagem como você. Vou te dar um rápido. Enquanto Granello dizia isso, ele enfiou um sabre no peito do carrasco e acabou com a vida dessa pessoa violenta. Obrigado, obrigado. Sendo capaz de morrer diretamente sem muita dor, este carrasco finalmente se arrependeu e disse aquelas palavras antes que sua vida pecaminosa terminasse. Granello tirou uma corrente de chaves do cinto do carrasco e rapidamente caminhou até algumas celas e libertou os prisioneiros lá dentro. Senhor Santo Marcial. Rei Alexander de Chambord. Sua Majestade. Esses prisioneiros obtiveram sua liberdade e todos se ajoelharam em suas celas e no corredor enquanto cantavam. Essas pessoas eram os guerreiros mais leais e inflexíveis de Zenith, e foi por isso que foram trancados na prisão negra. Muitos desses homens foram torturados tanto que estavam prestes a morrer, mas parecia que eles renasceram neste momento. Com a esperança brilhando em seus olhos, esses homens choraram e rugiram apaixonadamente, parecendo extremamente animados. Neste momento, parecia que a prisão sombria e ensanguentada se transformou em um vulcão em expansão que estava prestes a entrar em erupção. Todo mundo, pegue uma arma e ataque. É a nossa hora de nos vingarmos. Granello ergueu os braços e gritou, e sua barba ruiva parecia uma chama ardente. Estamos dispostos a lutar ao lado de Alexander Sua Majestade. Zenith nunca vai morrer. Vida longa ao Império. Os rugidos ressoaram em toda a prisão. Raios de luz dourada irradiaram do corpo de Fei, livrando-se da escuridão da masmorra. Energias quentes e suaves invadiram o corpo de todos, curando todos os ferimentos e dando a esses guerreiros coragem e poder ilimitados. A luz dourada atravessou as paredes de pedra da masmorra, subindo para o céu. Em um flash, todos em São Petersburgo foram capazes de ver a luz dourada radiante disparando para o céu do Palácio Imperial dos Cavaleiros. As nuvens escuras no céu foram perfuradas e dispersas por este feixe de luz dourada que representava esperança e vingança, e o sol poente vermelho brilhou através das nuvens finas e iluminou as paredes quebradas da cidade e a terra. A luz finalmente reapareceu em São Petersburgo. Street Petersburgo, no Palácio Real. O novo imperador cristal estava vestindo uma túnica real de seda dourada e uma coroa de ouro, e ele estava segurando um cetro incrustado com o cristal mágico mais precioso enquanto estava sentado no trono. Com deliciosos licores e iguarias nas mãos, 16 garotas belíssimas, com véus finos e quase nuas, ajoelharam-se no chão dourado e frio sob o trono, servindo respeitosamente ao novo imperador. Embora os joelhos dessas meninas já estivessem machucados, elas ainda deviam ter sorrisos doces em seus rostos. Ei, você gosta desta novel?